nós precisamos, quando nós entendemos que tudo que nós precisamos é do Senhor. O Senhor traz uma paz que excede todo entendimento. O Senhor traz uma alegria que meio mesmo a tristeza, ao caos, à realidade. O Senhor é tudo para nós. Obrigada por isso. O Senhor dá instruções, direções, correções, e por isso que nós estamos nessa mesa agora. Obrigada por isso, Pai. Obrigada por ser liberdade, Espírito Santo, liberdade de agir em nossas vidas, de falar pela minha boca, conectar os nossos corações. Obrigada pela revelação do alto no dia de hoje. Eu declaro sobre a minha vida, sobre a vida da Marli, a vida da Eliana que estão aqui, as outras que vão entrar depois, Pai. Um dia já preparado pelo Senhor. Obrigada por isso. Nós possamos estar atentas aos comandos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu vou começar lendo. A Marli que acompanha, apesar de estar se arrumando, eu vou em Lucas 5, depois eu vou em Isaías 54. Lucas 5, eu quero que você se atente a detalhes. Esse louvor já falou, né? Ele manda a gente pegar a rede, volte para o mar alto, volte para o mar alto, que lá é o nosso lugar. É lugar de confiança. Andar no mar alto é um lugar de confiança, esse lugar que a gente tem que andar é um lugar de confiança. Como um pai, tudo que eu tenho dois filhos, ontem eu tive consulta do Felipe, saí com a Ana, com o Felipe, e eles vão confiando plenamente em todos os comandos. Claro que eu tenho procurado ensinar eles a fase que eles estão, né, 16, a Ana faz 13 amanhã, a Felipe fez 16 semana passada, já estou com dois mocinhos, mas é um nível de confiança plena, sem nenhuma pequena dúvida. Mãe, mas nós vamos para quê? Porque só, né, questiona, mas confiança, e esse nível de voltar para o mar alto é o nível de confiança. Mas certo dia, lá em 5, Jesus estava perto do lago de Genezare, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então tinha uma multidão lá, Jesus tinha uma multidão, mas ele tinha 12 que caminhavam com ele mesa, três sabiam dos maiores milagres, só um foi até o fim. Mas aqui, multidão. Aqueles que queriam ver a bênção e aqueles que duvidavam. Mas a multidão aqui queria ouvir a palavra de Deus. Aí ele viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão Pedro, né? E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco que ensinava o povo. Então ele sentou ali no barco e começou a ensinar o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, a Pedro, né? Disse Simão a Pedro: vá aonde as águas são mais fundas. O louvor falou: vai para o mar alto. Uma mar alta, a água é mais profunda. O Senhor tem nos chamado, gente, para lugar mais alto, mais profundo. E quando a gente está no mar, estou com muita vontade de ir, essa viradinha de ano. Quando a gente está no mar, a gente está no raso, a gente fica escutando. Eu não sei vocês, mas eu estou aqui no sétimo andar, está ventando muito desde ontem. Um vento, se a gente for reparar no barulho dele, você sai correndo aqui do sétimo andar, né? Com medo de cair. Como eu posso dizer, a gente já trouxe essa passagem, né, falando de reparar nos ventos, quando Pedro reparou, ele caiu sobre as águas, tirar o olhar de Jesus. Porém, quanto mais profundo a gente está, menos a gente escuta o externo, a gente só escuta o interno. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de mergulho, você só escuta o que está ali. Você não escuta mais menino gritando, helicóptero passando na praia, aquele barulho, porque está mais profundo. E o Senhor tem nos chamado para experiências mais profundas. Eu ouvi uma ministração que me tocou muito, que eu converso muito com Deus, que no deserto ele provou para o povo, ele provou para mim, ele já provou para vocês que estavam junto conosco, que ele está junto conosco. Mas será que nós provamos em situações como em Canaã, esse nível que a gente quer ir mais profundo, de que a gente está com ele? Não existe nada mais gostoso do que pegar junto. Deus também quer isso. No nosso mesa fêmeas, eu estou trazendo sobre encontro. Deus nos fez para encontro com Ele. Deus nos fez para encontro com pessoas. Semana que vem eu vou falar de encontro conosco. Mas será que a gente está pegando junto? Deus está com a gente, eu não tenho dúvida. Seja forte e corajoso. Não temos, estarei com você. Só que será que a gente está junto com Deus também? E nessa hora do mais profundo, das águas mais profundas, é mostrar que a gente está que Ele está com a gente e que a gente está com Ele, sabe? É a reciprocidade, esse é o objetivo do relacionamento. Continuando aqui, então ele mandou Pedro, vai para as águas mais profundas e a todos lancem as redes para a pesca. Lancem a rede para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada,
Pescar a noite toda. O que é que você faz com a sua habilidade natural, Eliana? O que é que você faz com a sua habilidade natural, Marli? O que é que eu faço com a minha habilidade natural? Que eu passei a noite toda, um período, fazendo e nada pegamos. Mas, aí ele traz esse mas porque é tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Ele entendeu como um comando. É sobre um comando. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Aí é aqui que eu quero trazer um ponto. Ele pegou, ele ouviu um comando de Jesus, porque é tu, eu vou lá ouvir. Eu também estou nessa pegada. Se eu falou, tá falado. O Felipe tá, a gente tá fazendo um check-up na parte cardiológica dele. E eu cuidava disso em 2021, 2022. Esses últimos 3 anos ele estava bem. Ele tem me apresentado na hora de jogar futebol, de novo um mal-estar. E eu levei na pediatra, cheguei na pediatra, ele já falou assim, mas você, a gente de novo, tal, por que você não foi no Hospital São Paulo? Ah, porque o Hospital São Paulo, que a gente passou em 2022, ele deu alta para o Felipe, mas o Felipe voltou a ter esse mal-estar agora, né? E ela falou assim, na hora, ela quase acabou comigo, gente. Eu percebi assim como, olha, mas eu não me ofendi. Não tem nada pior do que alguém ofendido. Eu não me ofendi. Eu entendi o movimento. Ela claramente falou: eu não vou te dar guia nenhuma. Volte no Hospital São Paulo e tem cadastro lá. Você não deveria ter deixado passar tanto tempo. Mas ele estava bem. E eu tentando me justificar, né? Aí eu entendi que eu estava tentando me justificar, o injustificável, e me calei. Saí da sala, falei, meu Deus, que mãe prudente que eu sou, né? Aí ela só pediu para voltar com ela em tal período. E ali eu peguei, parei na recepção, falei assim, Deus, o que eu faço agora? E começou um toró, começou a chuva, isso era meio-dia, começou uma chuva. E eu ando de Uber, e o Uber, dia de chuvoso, em dezembro, ele vai lá para cima. E eu comecei a orar, Senhor, o que que eu faço agora? Olha aqui, gente. É o mais, ni tudo é tudo. E ali Deus falou assim para mim, vai até o Hospital São Paulo. Eu lembrei qual cliente que eu tinha à tarde, era só, tinha 3 e 5, 3 e 5 da tarde, né? Mas no finalzinho, 4 e 5 horas. Isso era meio-dia, eu falei, dá tempo. Dali, o que que é um comando? Quando eu chego o Uber estava com valor razoável. Eu peguei e fui, porque o Hospital São Paulo fica lá na Travessa da Borges da Lagoa, né? Metrô Santa Cruz ali. É um valor considerável de onde eu estava. E fui. Só que não tinha um documento. O Felipe, além de tudo, como ele tá mocinho, ele anda com o RG dele. Esqueceu o RG, só tinha na foto, mas eu fui por um comando, um comando. Mas eu não me ofendi, eu entendi que eu precisava, né? Outro dia, entre a agenda, final de ano, cheguei lá, conversei, cheguei até o lugar, sem nada, sem um papel, sem um cadastro, sem nada. E eu só fui assim com comando mesmo. E aí o rapaz falou assim, mas a gente não tem mais carteirinha. Eu falei, porque eu perdi a carteirinha dele, né? Não trouxe a carteirinha. Ele falou, não, mas não tem carteirinha. Vai lá e fala com a fulana. Cheguei lá, enfrentei uma fila, a fulana falou, não tem mais, ele não tá no sistema novo, foi 2021, tá sistema antigo. Aí fala com a fulana lá embaixo, desci com a fulana, orando em língua, gente, o espírito de oração. Deus mandou, tô indo, sem nada, né? Sem nada. Aí eu conversei com essa pessoa, ela falou assim, mas a médica não mandou a guia? Eu falei, ela mandou lá atrás, expliquei. Mas porque se ela mandasse a guia de novo, ia para o sistema e podia cair em qualquer lugar, e ela quer que eu continue aqui com ele. Expliquei com muita humildade que eu me falhei nesses 3 anos, né? Reconheci minha falha. Resumindo, gente, a mulher conseguiu achar o cadastro dele, sem nenhum documento, só pelo nome dele, conseguiu achar, colocou no cadastro novo e marcou a consulta para janeiro já, praticamente daqui a um mês de férias, de festas, eu achei que fosse jogar para frente, né? Porque é público, né? O que eu estou querendo dizer para nós? Tudo que nós precisamos é de um comando. Um comando, aquietai-vos e sabeis que sois Deus. Quando a gente está nervosa, agitada, ofendida com a situação, a gente não escuta o comando. O Espírito Santo, que eu tenho falado tanto, ele nos instrui em tudo. E eu falei assim, Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Eu comecei a agradecer. Quando eu voltei, o Uber já estava quase R$ 200. Aí fomos andando até o metrô. Perdemos escova, né? Mas tá tudo bem para voltar e tá tudo bem, entende? Mas ele me deu um comando. Se eu voltasse para casa, e deu tempo de eu trabalhar à tarde, deu tempo de fazer tudo. O dia rendeu. Mas eu ouvi um comando. Esse é o primeiro passo que eu quero trazer aqui como um exemplo, porque eu me submeto a esse lugar todos os dias. E eu não quero mais ser dona de mim, eu não quero ficar justificando nada. Eu só quero, Senhor, qual é o comando? Igual quando eu trouxe no nosso encontro, na nossa comunidade fêmeas, que Deus ele fez o homem para ter um encontro. Todo dia ele descia para encontrar com Adão.
dar instruções, correções, direções. Eu quero ter meu encontro com Deus. Falar, Deus. E só que hoje, por meio de Jesus e o Espírito Santo, nós temos acesso a Ele diretamente ao Pai. Então, e o Espírito Santo está aqui para nos guiar. Então, ontem, quando eu parei, falei, fiz besteira aqui, né? Tá, o que que eu faço? Vou me condenar, ficar justificando, que criança que fica justificando? O que que eu faço? E rapidamente ele deu. Então, aqui eu quero trazer, inclusive com louvor, volte para o mar. O mar é ouvir a voz do Senhor, é ouvir os comandos dele. E aí Pedro falou: eu sozinho aqui não consigo nada. Passei a noite toda aqui, nada aconteceu. Mas já que é tu que está dizendo, eu vou então. Já que é tu que está dizendo que eu não sei nenhum documento, sem nem nada, né? Foi só com o cartãozinho do posto da consulta da pediatra, mas eu vou, tu tá falando para eu ir, eu vou. Olha o nível de confiança. E deu tudo certo. Mas continuando aqui, quando eles fizeram isso, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Rasgar. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto que começaram a afundar, gente, a afundar. Olha, então assim, ele teve uma pesca maravilhosa, começou a rasgar, começou a rasgar. E aí eles deram sinais. Vem, amigo, as amigas, Eliana, Marli, Michele, vem, amiga, me ajudar. E encheu o barco e começaram a afundar. Ótimo, né, até aí. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afaste de mim, Senhor, porque eu não sou homem pescador, né? Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Aí aconteceu um milagre, mas eu não quero esticar aqui, eu quero parar nesse rasgar e nesse afundar. Gente, trazendo aqui o mar estava lá cheio de peixe. Por que que ele passou a noite toda? Ele é um pescador, a habilidade dele. A Eliana com a habilidade dela, a Michele com a dela, a Marli com a dela, a Adriana com a dela. Passou ali. Olha só, eu já trouxe aqui que um tempo de espera, muitas vezes um tempo de espera, quando estava lá, esse versículo que eu trouxe, que no tempo de espera, o povo lá no deserto, enquanto Moisés foi pegar as instruções com Deus, o povo começou a reclamar, murmurar, ficar impaciente, até que tinha um bezerro de ouro no final. Gente, tudo coopera para o nosso bem. Deus é o nosso Pai maravilhoso, Ele sabe tudo que nós precisamos, Ele está aqui para nos honrar. Só que Ele quer esse nível de confiança, de intimidade com Ele. Quando estava trazendo para cá no mar, o mar tá cheio de peixe. Só que com as nossas habilidades, está lá, tentando pescar e não consegue. Aí eu imagino, Pedro, conversando com Jesus, mas como assim, Jesus? Tudo bem que Jesus é um Deus de milagre. Como assim tem tanta pesca? Mas será que Pedro, para rasgar a rede dele, ele estava preparado para ter tantas pescas? Porque a gente quer pescar muito, a gente quer um milagre. A gente já trouxe aqui com as meninas aqui, vocês, a Michelle, a Marli, a gente quer o casão, eu quero o meu maridão, né? Vamos trazer para um casão, um maridão, um carrão, né? Tudo que a gente quer. E eu só quero. Igual, será que eu estou preparada para receber esse meu marido, para não cair num divórcio de novo? Será que eu estou preparada para receber a pesca que ele tanto tem dado para mim e eu não rasgar? Que tem um lado bom, vamos chamar as amigas, beleza. Tem um lado positivo, mas aqui é uma instrução para nós, até uma correção. Será mesmo que eu estou preparada e não vai rasgar a minha rede? Porque os peixes sempre estavam ali. Só que Jesus deu o comando certo. Mas aqui que eu quero que eu fiquei analisando. Será que eu dou conta de ser a esposa que eu tanto quero para honrar e glorificar o nome do Senhor? Oi, Hilda, bom dia. Será que eu estou pronta Sim, para ter tanto dinheiro? Bom dia, um exemplo, tanto dinheiro assim, para eu poder realmente ter toda uma estrutura para eu não me perder nesse dinheiro todo, nessa honra toda que ele pode me dar? Além que a gente trouxe já uma passagem falando do bezerro de ouro, né? Que é o cuidado do Senhor limpando. Quando eu já trouxe outra passagem que eles perderam a guerra, e Deus virou para Josué e falou assim: há cobiça entre vós. E ele chamou o clã dele e tinha. Deus é um Deus limpo, Deus é um Deus que purifica. Ele é maravilhoso. Aí, trazendo aqui hoje, eu quero. Você está preparada, Michele? Sua rede está preparada para tanto peixe que ele vai te dar? Por que que ele não deu antes? Primeiro que ele Deus, ele é milagre. Mas ele falou: vá agora, vai para o fundo, confia, além do nível de confiança. Mas está preparado? Está preparada para ter a casona que você tanto quer? Está preparada, Eliana, para ter exatamente o maridão que você tanto quer? Está preparado, Hilda, para ter a empresa que você tanto quer? Está preparada, Marli? É sobre preparo, porque rasgou. Tem um lado positivo, chamou as amigas, mas rasgou. E quando os outros vieram, começaram a afundar.
Às vezes Deus não recebe, Deus não entrega para nós essa bênção que Ele tem tanto para nós, o que eu tanto quero, tanto desejo. Ele sabe nos honrar, Ele sabe tudo, como eu trouxe o louvor de manhã, Ele sabe tudo que a gente precisa. Talvez Ele não entregou ainda porque a gente não está preparado. Vai colocar uma porção de peixão lá e vai rasgar tudo. Qual é a proposta disso? Deus é um Deus. Entende? Olha quanta coisa nesse texto aqui, além do dia indo para o mar, nível de ousadia, de confiança, ouvir a instrução dele. Mas ele também corrigiu aqui. Então, eu acho que ele falou assim: Pedro estava vindo aqui e o peixe estava para cá. Aí, quando Deus deu o comando, ele foi para mostrar de que está tudo à disposição, está tudo para nós, está no centro do jardim. Eu estou refletindo todos os dias. A hora que eu sento nessa mesa para começar a trabalhar, eu me vejo num jardim e conversando com Deus. E nesse jardim tem tudo o que eu preciso. Tudo. Todas as instruções de faz. Desfrute de todas as árvores e todas o cuidado, os limites, o não dele é um limite. Não coma dessa árvore. Aí, para a gente completar essa mensagem que eu quero ouvir vocês, que essa é a proposta da mesa, para a gente degustar juntas esse alimento, porque ele é primeiro para mim, tá? Eu que fiquei observando. Será que eu estou preparada tanto para ter essa bênção? Aí a gente vai para Isaías 54. Isaías 54, 2 e 3. Quem gosta de acompanhar. Tá assim, Isaías 54, depois essa minha parte da Bíblia é toda rascunhada. Tá assim: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não a impeça. Vou ler de novo. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não a impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes despojarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Mas eu quero forçar bem o 2 aqui. Alargue o lugar da sua tenda, alargue, Isaías, o que? estenda. É o 54, 2. Ah, obrigada. Alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas de sua tenda. Não o impeça. Estique suas cordas, firme as suas estacas. Gente, Deus é um Deus de autorresponsabilidade. Ele é um pai, ele é nosso pai. Mas nós, como filho, temos direitos. Filhos. Deus não tem compromisso com quem não é filho. O compromisso dele, meu compromisso é com Felipe e com a Ana, são meus filhos. Por meio de Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. Nós temos direito da herança, de tudo. Porém, só os filhos maduros acessam. O Senhor está trazendo um comando para nós para 2026. Não deixa rasgar a rede. Estica as tendas. Alarga as tendas. Se preparem. E eu vou trazer segunda-feira, eu vou fazer essa aula aberta, só que eu acho que eu não vou mudar a data da comunidade Fêmeas, que é fechada. E eu trouxe o encontro com Deus, o encontro com as pessoas, e eu vou trazer o encontro com nós, e eu quero trazer mais nessa linha. O Fêmea tem um cunho espiritual, não adianta, é isso que o Senhor me entregou, e é esse nível que eu vou seguir. Quando ele traz esse encontro conosco, é olhar, eu quero ser uma esposa. Eu vou alargar as minhas tendas nesse sentido. Eu quero ter uma pesca maravilhosa. Eu vou estar preparada a minha rede. Eu quero ser uma empresária. Eu vou me preparar para isso. Porque a gente só quer receber, a gente não se prepara para isso. Esse é meu convite hoje, quando eu trago que o Senhor tem mandado a gente para no louvor que eu trouxe da Meridian, fala, vai para o alto mar. E aqui vai para águas mais profundas, porque na águas profundas que a gente escuta o comando, o nível de ousadia, de confiança. Mas ele tem o nosso movimento. O Senhor trabalha de relacionamento, reciprocidade, ele faz, ele é Deus. Ele abriu o mar vermelho, mas primeiro o povo colocou o pé. Ele tem algo para entregar para você, Hilda, mas se prepara, estaca as suas tendas, estaca. Alargue o lugar das suas tendas, estenda bem as cortinas de sua tenda e não impeça. Estique as cordas firmes, tá? Deus não quer dar para a gente uma pesca para rasgar, como trouxe lá a rede. Glória a Deus, não temos amigo para ajudar. Mas, gente, o que ele tem para dar vai rasgar. Deus é um Deus muito correto, tudo que ele fez é tudo muito perfeito. Então, tem hora que eu fico pensando, será que não chegou ainda o que eu tanto quero? Será que... Primeiro, eu já trouxe lá que podia ter um bezerro de ouro. Entendeu? Tudo é para glorificar o nome dele. Segundo, podia ter alguma cobiça, né? Deus não trabalha com... Deus é limpo, ele nos purifica. Então, aquilo que não chegou nas nossas mãos ainda, a gente tem que fazer esse nível de reflexão.
Por que que não chegou? Por quê? Fala aí um pouquinho, Michele. Hoje eu tô só ouvinte só. Já chegou ouvindo aqui essa palavra. Mas deixa reverberar aí, porque Deus é um Deus de que ele reverbera as palavras. Igual uma comida, né? Quando a gente come, tanto que depois que eu almoço, a refeição que eu mais como, eu gosto de comer muito no café da manhã, almoço e pouquíssimo eu janto, gente, pouquíssimo mesmo. Eu não gosto muito de jantar à noite, esse negócio da menopausa também, eu não tô conseguindo dormir direito. E se eu como, eu tenho comido, tô buscando comer mais cedo e menos à noite. Mais tarde, eu como um pouco mais, como arroz, né, feijão, como mais. Depois que eu termino de comer, me dá um soninho, confesso para vocês, me dá um soninho. E por quê? Porque o oxigênio todo da mente está indo para a digestão, para o estômago para fazer digestão, né? Tanto que o ideal não é tomar banho depois, realmente tirar ali um soninho, ou ficar relaxando. Para quê? Para o corpo processar aqueles alimentos. Então, a palavra de Deus, ele também requer esse processamento dentro de nós, e fica reverberando. Tem comida que a gente come, como um pimentão, que a gente fica lembrando dele o dia inteiro. O dia inteiro, você arrota, lembra do pimentão. E tem palavra de Deus que a gente fica lembrando dela, assim, que não desce direito, mas a gente está ali processando ela. E essa palavra, quando eu quis trazer hoje, de uma forma simples, mais cirúrgica, um arrozinho com feijão mesmo, porque às vezes a gente só estava olhando no milagre, na pesca maravilhosa. E o meu convite hoje não é olhar para o milagre, para a pesca maravilhosa. É olhar para se eu estou preparada para esse milagre. Esse é o meu convite hoje. Marli, consegue falar, minha amiga? Marli está se preparando para trabalhar. Bom dia, meninas. Bom dia. Adri, eu acho que foi bem assim explicado, né? Você vê, né? Mesmo o milagre, eles não tinham estrutura, né? A Para palavra é aguentar, essa, Marli. que começou a afundar, né? Mas mesmo assim, afundando, o Senhor continua insistindo com a gente, dando instrução, tanto que o Pedro lá pediu ajuda, né? Para Sim. os outros virem, né? É o que vem acontecendo comigo aqui no Fêmeas, né? Eu sou muito ajudada aqui, eu sinto a direção de Deus em tudo. É como se ele tivesse assim com a gente em cada passo, sabe? Eu acho que todo mundo aqui, quando realmente a gente já está vivendo o milagre, né? Já, Às vezes, já. às vezes a gente espera um milagre realmente físico, né, nas finanças, ou milagre no casamento, ou na vida de um filho, ou uma doença, uma cura de uma doença, mas é tão interessante que a gente vai celebrar, né, todo mundo junto, a jornada de cada uma, né, que a gente vem passando aqui, né, vamos celebrar quando você for casar, eu quando Amém. tiver, seja lá com a minha vitória no casamento, com os meus filhos, com a minha família, com as minhas finanças. E eu achei, o que eu mais assim anseio é que o Senhor realmente venha definir, né? Porque às vezes a gente está insistindo tanto em algo, e o Senhor está chamando a gente para outra coisa. Eu não quero limitar a Deus, sabe? E também Eu não. quero, eu quero realmente ouvir a instrução dele. Eu vi um vídeo essa semana de uma jornalista, ela deu testemunho, ela era jornalista e ela trabalhava no New York Times, lá dos Estados Unidos. E aquilo foi passando os anos, ficou muito vazio para ela, sabe? Ela sentiu, eu vi que foi o chamado de Deus mesmo na vida dela, né? Será que Deus me chamou só para fazer aqui, relatar notícias vazias? Eu acho que o propósito de Deus é maior na minha vida, né? E ela foi buscar isso, lembra das estacas aí? Alargar as Isso. estacas? E aí ela começou, essa coisa começou a incomodar muito, né? Você vê, ela trabalhava num jornal muito conceituado dos Estados Unidos.
E aí Deus colocou no coração dela um país chamado Uganda. Pensa. E ali ela sentiu o chamado de Deus real no coração dela. E ela falou com o marido, ela tinha um bebê de 8 meses. E ali ela sentiu forte o chamado de Deus, a certeza, conversou com o marido super apoiou, deixou o bebezinho com o marido e foi. E tanto que ela fala assim, eu comprei uma passagem só de ida. Eu não sei o que o Senhor tinha lá para mim. Ela foi com a coragem, renunciou e ouviu a voz do Senhor e foi lá para Uganda. Chegou lá, ela foi lá numa instituição e queimava muito forte no coração dela, justiça social, justiça social, justiça social. E ela foi lá ser voluntária numa ONG lá em Uganda, e numa escola, acho que era uma escola. E aí ela se deparou com uma necessidade dessa escola, né? Então, quando você recebe o comando de Deus, quando você vai com confiança, né? Obedece, né? A obediência. Isso. E ali, o que aconteceu? Quando as meninas, eram muito jovens e adolescentes, quando as meninas terminavam o ensino médio, elas não poderiam avançar. Elas não poderiam, tinha que parar ali no ensino médio e elas teriam que, a vida toda, seguir a profissão da mãe. Vamos supor, a mãe é bordadeira, ela ia ser para o resto da vida bordadeira. Uhum. Então, de uma forma ou outra, era uma discriminação racial, porque negro, né, negro não pode fazer faculdade, negro não pode, né, é visto lá na sociedade como um Zé Ninguém. E ela viu a necessidade, ela não se conformou com aquilo, e ela fez muita amizade com 3 jovens meninas, e aí conversando com essas meninas, as meninas tinham sonho sim de ir para a universidade, né? E aí, o que Deus colocou no coração dela? Você lembra do projeto que você fez na sua faculdade de jornalismo? Aí ela lembrou de um projeto eu não sei que projeto era esse, que ela fez umas sandálias. Ela fez umas sandálias de tiras, e aí começou a ensinar essas 3 jovens a fazer essas sandálias de tiras. Meninas, elas começaram a vender essas sandálias de tiras, e ali nasceu um projeto, e aí, aí chegou o tempo dela retornar para a casa dela, mas as meninas continuaram fazendo essas sandálias lá em Uganda, e arrecadando dinheiro para a faculdade delas. E ela voltou para os Estados Unidos e continuou produzindo as sandálias e vendendo nos Estados Unidos. As 3 meninas, gente, foram para a universidade, terminaram o ensino médio e foram para a universidade. Então, assim, cada um de nós temos o nosso potencial, Sim. né? Nós temos um potencial, né? Os meninos aí tinham a pesca, eles eram pescadores, né? Mas Deus sempre tem, Jesus nos chama, né? Para um propósito maior, né? Então, essa é a minha meditação desse tempo que eu estou vivendo hoje, né? Tá, Senhor, o Senhor fala para mim alargar as estacas, mas eu quero que o Senhor me prepare, sabe? Porque não tem a ver só com esse mundo, né? Tem a ver as coisas do reino também, fazer a diferença na vida das pessoas. Você vê, essa mulher fez muita diferença na vida dessas meninas, mudou a história delas, né? Elas não tinham a mínima ideia de que elas iriam para a universidade, tinham um sonho ali guardado. Então, assim, qual que é o nosso sonho, né? Realmente, no fundo do coração, tá alinhado com aquilo que o Senhor tem para nós nessa terra a realizar? Porque cada uma tem potencial. O Senhor colocou algo dentro de nós. Eu acho que a gente tem que buscar essa instrução, sabe? Eu quero fazer a diferença nessa terra, sabe? Que nem Jesus chamou Pedro, né? Tanto Pedro, que, Marli, completando o que você está falando, lá no Lucas, ele fala assim, Senhor, mas eu sou pescador. E Jesus um pouco para baixo, mas agora você vai ser pescador de homens. então, Completa o que você está falando. A habilidade eu não dele quero passa a ter um limitar Deus. propósito.
Então esse vídeo, nossa, meu, esse vídeo maravilhoso, foi, o Senhor tem um potencial para nós, o Senhor tem algo para nós. Quais os nossos medos, quais as nossas inseguranças, aquilo que a gente não se acha capaz, né? Mas o Senhor vê, meu, ele viu, o Senhor chamou quem? Pescadores, pessoas improváveis, né, para seus discípulos, né? Foram os improváveis. É, então, e assim, você vê, essa moça era jornalista, meu, jornalista, trabalhava no New York Times, já estava ali, já não precisava, entendeu? E aí virou um projeto enorme, essas sandálias são produzidas viram um negócio, entendeu? Virou um negócio porque capacita as pessoas a fazerem as sandálias e empreender no ramo de sandálias, gente, É. fantástico, Deus, coisa Marli, mais Deus, linda. Deus é um Deus de propósito. Gente, É, Deus não une pessoa, não é só nossa vontade. Senhor, eu quero casar, trazer aqui, né? Eu quero ser empresária. Qual é ele tem um propósito nesse casamento para glorificar o nome dele, frutificar. Quando e porque Boaz resgatou lá a Ruth, certeza. gerou Obed. Quando a Certeza, gente porque o Senhor é Deus de família. O Senhor é, o primeiro projeto de Deus foi a família. Então a nossa família tem que ser luz nessa terra, porque os valores da família já tá se perdendo, né? se perdendo. A mesma coisa a empresa. O que que tem com a Magel, né? Tem um propósito. Ele é o principal patrocinador de propósito. A gente só precisa estar alinhada com tudo isso. O se preparar, mais do que habilidades de estudar, tananã, é estar preparada nele. É nele. A gente tem que buscar isso de toda a intensidade do nosso coração, porque a vida passa rápido, né? A vida passa rápido. Você vê aí o mundo como é que tá, né? Seja uma dona de casa, buscar o. Senhor, eu fico falando assim, Senhor, tá bom. O senhor me chamou para ser só do lar, para ser só aqui, intercessora do meu marido, isso é fato que tem que ser. Tá tudo bem, tá tudo bem, Senhor. Se o Senhor falar e tá no centro da tua vontade, é uma coisa muito maravilhosa, entendeu? Quando você recebe o comando e você está no. É isso para minha vida que o Senhor projetou. Então, eu estou no centro da vontade de Deus. Então, isso gera paz, né? Na nossa vida, né? Deve ser maravilhoso, né? Deve ser maravilhoso. Mas tudo que ele tem para entregar para nós, seja o que for, né, desenhado já, como em Jeremias 1,5, ele já desenhou, seja o que for, que nós realmente Seja estejamos porque preparados, temos estrutura, a expressão que você amou, Marli, trouxe, eu amei, estrutura, que nós tenhamos estrutura. Estrutura, de buscar mais nele, né? Entrar no mar, é buscar mais dele, é se preparar como esposa, se preparar como filha dele, é preparar, esticar, a eu estaca acho mesmo, a tão, estrutura. eu acho tão lindo, Dri, porque o Senhor realmente ele nos conhece no íntimo, no mais profundo do nosso ser, porque nós mesmos não nos conhecemos. Você entendeu? Então, assim, quando o Senhor escolheu lá Josué, meu, você lembra que Deus teve que dar um chacoalhão nele? Vai, Sim. seja forte e corajoso, vai, eu tô É com contigo. você, não É, é? E assim, Deus conhece a nossa estrutura, Ele conhece você, Adriana, ele te capacitou, Ele te colocou dons, talentos, é. habilidades, né? E esse Deus é maravilhoso. O que Ele tem para nós, a gente é muito grande, a gente consegue imaginar. Então a gente tem que ir para águas profundas mesmo, buscar, né? Mergulhar nesse Deus maravilhoso, nesse secreto, porque Ele vai revelar para gente. Ele vai. Ele manda a gente buscar essas estruturas, e esse é o comando para nós hoje, né? Buscar aumentar a nossa estaca aqui, né? A ter estrutura, principalmente nele, gente, né? Tudo começa com ele. Faz sentido para você também, Hilda? E assim, tem pessoas esperando a gente, né? Para a gente multiplicar na vida dessas pessoas, encorajá-las, né? Sim. Nós estamos aqui para inspirar umas às outras. Eu fico vendo essas artistas agora que está perto do carnaval, né? E tá tudo bem, não estou entrando nesse mérito. E elas estão influenciando as pessoas.
E aí que eu fico pensando, eu também tenho que influenciar para o rei, né? Para o rei, né? Eu vou na contramão, mas é sobre influenciar, né? Vai além da gente, é sobre influenciar. Que seja com pano de prato no ombro. Se ele te chamou para um pano de prato, eu falo, Senhor, eu estou numa vibe que eu não quero, olha, eu estou no jeito, Senhor. Eu tô me despindo cada dia, gente. Como eu tô matando para mim cada dia. Qual é a sua vontade para mim? É o pano de prata? É isso mesmo, é o fêmeas, é o que o Senhor tem para mim, porque de repente pode ter sido uma ilusão da minha cabeça, né? Mas se for o Senhor que deu tudo isso, o Senhor vai dar toda, se for a direção dele, dá toda e qualquer provisão. Parece alguém, chega alguma coisa e a gente está indo. Se ele chamou para um pano de prata no, aqui, ó, honrar a família, que nós possamos influenciar outras mulheres nesse sentido. A minha filha já está mudando até os pensamentos dela em relação a algumas coisas que eu falei, gente, ela está se influenciando já com tanto o que eu falo, né? Não tem como, e a gente influencia pessoas. Somos influenciadas e influenciamos, que é isso que a Marli está falando. E que nós possamos influenciar para o reino, seja o que for, o que ele tem para nós, seja como só que, né, que é muita coisa, é nosso principal papel é a dona da nossa casa, ou seja, nos nossos negócios, seja no nosso papel de mãe, seja no nosso papel de esposa, as pessoas me na nossa força e coragem, né? Mesmo diante ao caos, que nós possamos ser realmente influenciadoras. Tanto que ele trouxe aqui para Pedro, mais do que pescador de peixe, é pescador de homens agora, Pedro. Olha aí, que não sejamos pescadoras de mulher, né? De mulheres, Uma né? vez, uma vez eu estava, há muitos anos atrás, as crianças eram pequenas, e eu estava num estado tão profundo, assim, de frustração, de tristeza, de decepção, sabe? Eu estava num lugar tão escuro que eu sempre fui uma pessoa que gostei de me arrumar, sempre fui vaidosa com as minhas unhas, com o meu cabelo, sempre gostei de me cuidar, e nesse tempo eu estava muito, assim, largada, sabe, assim? Aí até que um dia eu fui ser vizinha de uma mulher, ela era bancária, a Sara, eu tenho amizade com ela até hoje, a Sara. Meu, na hora que eu vi aquela mulher, que mulher linda, mas de alguma forma aquela mulher me influenciou, porque assim, ela fez eu olhar para mim, tipo assim, o que que eu tô fazendo comigo? Um cabelo lindo, maravilhoso, as unhas feitas, uma maquiagem. Eu falei, Senhor, eu sou essa mulher. E o que que eu tô fazendo comigo mesmo? Sim, Então, falou de isso, uma isso, certa verdade. forma, a imagem daquela mulher, ela me fez eu refletir sobre mim. Ela me inspirou, sabe? Ela Uhum. me inspirou com, 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 com com a beleza, não com a beleza, é da forma que ela estava, vestida, porque eu era daquele jeito, e olha como eu estava me deixando ficar, né. Nossa, ela foi uma inspiração para mim, tipo assim, Deus usou aquela mulher para mim, tipo assim: "Olha, acorda, ó", entendeu? É, mas Deus usa pessoas mesmo. A gente acha que é só em tudo, ela Nas te simples inspirou. nas simples coisas, na imagem da moça, eu falei: "É, eu sou isso, cara, eu sou isso, e olha como eu Ó, tô", e é como é entendeu? verdade isso, que uma das estratégias que o senhor trouxe para o nosso Mesa Fêmeas trazer as louças foi para isso. Como a gente olha para uma traz a taça, outra traz a xícara, cada um traz, mas a gente se inspira uma na outra. Quando ele trouxe a instrução, também foi para isso, como nesse sentido que você está trazendo, olhar para o outro não com inveja, mas como comunhão e de se inspirar. Eu, por exemplo, ganhei um jogo de copo esses dias de uma amiga. Gente, eu ponho na mesa ali, fica tão linda. Eu amo as minhas taças, né? Mas ela trouxe uns copos e cada dia eu trago alguma coisa. Olha, uma inspira a outra para dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa própria casa é isso. Um cabelo, né? Também o nosso cabelo, nossa unha, e se inspirar uma na outra. Todos nós passamos por aflições, cada um tem a sua luta, mas vamos inspirar. Então, vamos inspirar na coragem, naquela que se reinventou, na beleza. É o olhar, mas não olhar com inveja, com bicho, é com olhar de inspiração. É isso, uma inspirando a outra. Mulheres, sabia que lá atrás tinha a tenda vermelha, né? Que hoje foi totalmente deturpada, todas as coisas de Deus foi deturpado. As mulheres, elas cuidavam uma das outras. Somente quando elas estavam menstruadas, elas iam para essa tenda. Enquanto a outra ia cuidar da família dela, a outra cuidava dela. E se perdeu isso. Esse é um dos motivos do Fêmeas. Por isso que a gente traz o Mesas da Fêmeas com essa parte da louça e resgatando isso. É com o objetivo de resgatar.
E essa minha amiga, por exemplo, que me deu os copos, eu fui na casa dela, a gente foi fazer uma sessão e a gente acabou fazendo na casa dela por uma facilidade. Ela tirou as louças dela para me dar. Gente, eu achei aquilo me inspirou tanto, a generosidade dela me inspirou tanto. Falei, gente, é isso. Em todos os sentidos, a gente é inspirada, a gente é influenciada todos os dias. Eu escolho se influenciar com as coisas do reino. E é uma decisão, porque quando eu começo a perceber que eu estou sendo influenciada com alguma coisa que hoje eu já tenho discernimento que não agrada meu pai, eu tento me, né? É uma decisão, eu tento me afastar. Mas é isso, nós estamos aqui para uma influenciar a outra em todos os sentidos. Amiga, tem uma amiga aqui que mora comigo e ela fala, amiga, ontem mesmo ela passou aqui, vamos caminhar. Vamos caminhar, amiga, não podemos, você já está na menopausa, porque eu tô com muita dificuldade de dormir. Eu falei com você, Marli, vamos caminhar, vamos caminhar. Eu tô entrando na menopausa e eu tô sentindo, meu corpo tá mudando e tá tudo certo. Ela, vamos caminhar. Vamos, eu tô te ligando aí, vamos, olha. Então vamos caminhar por nada, gente. Ela tá me influenciando a caminhar com ela. E ela manda mensagem de manhã, já tomou lá a quantidade de água, o influenciando. E ela é uma menina que tem ela é uma mulher, né? Tem um corpo também muito bonito, até para a idade dela. Olha, me incentiva. Porque eu tô aqui, né? Mudando o meu corpo, tudo tá mudando em mim. Tô mudando de fase. E aí ela falou, amiga, eu tô com essa barriga. Não, vamos caminhar. E isso, gente, entende? É se preparar em todos os sentidos, a estrutura em todos os sentidos. E uma influenciando no outro. Deus deixou ninguém nasce sem gente, ninguém cresce sem gente, ninguém morre sem gente. É, tudo envolve pessoas, né? Olha que a gente já trouxe outra abordagem, né, dentro do tema. Eu gosto das coisas do Senhor que elas vão levando para várias coisas, né? Né, Marli? E você, Não, Hilda, faz é sentido tudo isso? interessante. Gente, eu falo demais, né? Mas desculpa, que o Espírito Santo vai trazendo. E assim, eu estou trabalhando com uma moça cabeleireira. Pensa numa pessoa assim maravilhosa, gente. A gente se entendeu muito. E aí eu sou muito de observar e ela senta assim do meu lado. Ela tá muito obesa. Ela tá muito obesa, gente. Vocês têm noção. E eu percebo nela uma insatisfação, uma frustração. Eu tô conhecendo ela agora. E ela senta do meu lado, ela fica mostrando as fotos do como ela era. Olha como eu era. Olha como eu era. Chega até. Eu falei, Senhor, tá, eu vou ter paciência aqui, porque eu já tô de saco cheio. Toda hora ela senta do meu lado. Olha como eu era. Olha como eu era. E mostrando o corpinho. Mas eu falei, mas quantos anos você tinha aqui? Ela tá com 46. Mas quantos anos você tinha aqui? Ah, eu tinha 28. Ah, eu tinha. Ah, que legal. Nossa, mas você é linda. Você não era linda, você é linda. Ah, mas olha como eu era magrinha. Mas olha que ela tá presa naquele É, corpo no lá, passado. passado. E eu falei, meu Deus, tem alguma coisa aí. Tem alguma É, coisa aí. não é o corpo, não, é o emocional que está preso em algum lugar aí. Exatamente. E aí ela tá muito deprimida com o corpo dela. Ai, porque eu vou tomar Monjaro, porque eu quero tomar isso, porque eu quero tomar aquilo, tá gastando dinheiro. Eu falei assim, ô Sueli, eu vou te ajudar. Nós vamos fazer caminhada junto. Eu não sei Isso, como. Eu não sei como eu vou ajudar ela, porque nem eu tô fazendo caminhada. Mas assim, eu tô motivando com as minhas palavras. Não, você vai conseguir, amiga, você vai conseguir voltar esse corpinho, né? Tudo bem que a gente não tem uma idade assim, mas dá dó, gente. Ela senta do meu lado, ela fica só virando o dedo assim, mostrando as fotos dela do passado. Entende? Tudo bem que a gente tem que visualizar, né? A quântica, né? Como que é? O negócio quântico lá, a gente tem que visualizar, né? e Mas como é que tá algo. a vida dela espiritual? Ela é de Deus, mas ali tem muitas dores, Adri, eu Como tá a vida percebi. emocional? Entende? O corpo, nós somos três esferas, mas às É, ela não tá presa no corpinho, porque tá com mais dificuldade, muda. Eu tô sentindo meu corpo mudar, gente. Eu tô sentindo, é natural mudar. Eu também tô com 46. A Hilda aí também já passou, a Eliana, a Michelle, que eu acho que é a mais nova de nós. É, mas mais do que o corpo físico, ela deve estar presa em alguma coisa. Ela não saiu, ela está presa lá. Aí tem que entrar com a parte emocional, com a parte espiritual, para ela se soltar disso, se aceitar. Eu estou na maior aceitação comigo. Eu já não sou mais também aquele quadril largo, aquela cinturinha fina. Por mais que eu vou emagrecer, quero muito fazer 50 anos eu quero dar, né, fazer uma lipo, claro que eu posso, eu quero e eu posso. Mas, gente, eu não sou mais aquela garota de 28 anos.
Eu não sou mais, eu posso encantar comigo nessa nova versão. Claro, posso estar vaidosa, posso, mas eu quero me encantar comigo do jeito que eu sou. Eu não quero ficar presa lá. Então, aqui é um trabalho de autoimagem dela, na identidade dela, né? E aqui pode sair coisas, Marlene, mais do que E- chamar ela para caminhar, é trabalhar essas emoções dela. Então, mas aí é com você, né, minha amiga? Cada um no seu É, quadrado. traz ela para Fêmeas, É, traz ela cada para um, Fêmeas para cá, cada nessa um. mesa. E é isso, É. devagarzinho vai, ainda vai se envolvendo. Gente, tem uma coisa que faz a gente mudar. Agora, para a gente daí já pro finalzinho, que eu ver um pouquinho a Hilda e a Eliana, minha amiga. Se tem uma coisa que faz a gente mudar, é a ambiência. A ambiência, ela corresponde a 50%. Pega uma águia, põe ela no meio das galinhas lá. Ela não vai voar mais, ela vai começar a ciscar. Em questão de tempo, ela vai começar a ciscar. Por isso que eu procuro estar em mesas. Eu procuro, tá? Eu procuro, eu sou seletiva, eu observo, peço direção para Deus, mas eu procuro, porque ambiência. A minha filha está estudando numa escola e meu filho voltou para o Adventista. Até a Michelle conhece um pouquinho da história. A minha filha tá com umas linguagens de mano, uns negócios. Gente, tudo que eu não tô preocupada é com o ensino dela, de verdade. De verdade. Olha, eu tô clamando ao Senhor para ele abrir portas para mim. E ele até tocou o coração da minha mãe, que eu acho que foi o próprio Deus mesmo, porque não é sobre, tenho gratidão por tudo que acontece na minha vida, foi uma guarita. Mas a minha filha fica, mano pra cá. É porque é normal, sabe? Só sai de manhã querendo se arrumar num nível, não que não tenha vaidade. A meu filho voltou para o Adventista, já volta com outro. Gente, não tem, eu não tô falando nem de estudo, tá? E não tô falando que o Adventista é perfeito, que não tem os BO. Não tô falando disso. Mas a ambiência, o jeito. E a minha filha é tão preciosa, e eu comecei a orar, falei, Senhor, Senhor, me ajuda, se não for por a particular, me traz outra direção, porque esse contexto de mano e bissexualidade que é normal. Eu quero normal as coisas do Senhor, as coisas do Senhor que é normal, e o ambiente ele traz como uma verdade, sim, não adianta. Se a gente for águia, entrar num ninho de galinha, a gente vai ciscar em dois tempos. Não tem como, gente, não sou eu posso ser a mais forte em Cristo. A ambiência é tudo. A ambiência ela manda. Não tem como, isso é estudo, pode pesquisar. 50% entra toda outra parte, 50% ambiência. Gente, você como você pega costume sem perceber, hábitos sem perceber. E aí eu falo para os meus filhos, né? Eu como mãe, vocês que têm que contaminar, vocês que têm que iluminar, vocês são luz, né? Mas gente, a ambiência ela interfere sim, principalmente na adolescência, onde está formando, né, Michele? Toda uma. Então, assim, eu começo a clamar o sangue de Cristo para me ajudar, e eu não tô, de verdade, eu não tô nem um pouco tão, eu de verdade não tô nem um pouco preocupada com os estudos, de verdade. De verdade, porque estudo você pode pegar, aluno aplicado, estuda sozinho, pega aqui, compra um curso, vai estudando, aprende isso. Hoje a internet oferece tanta coisa, faz um vestibulinho. Agora o caráter ele é forjado também. A Eliana, a gente já trouxe sobre o arquétipo, o caráter também é formado com a genética, nananana, e a ambiência. Então, Marli, traz ela para nossa mesa, né? Gente, vai sair uma confraternização esse ano ainda, vai sair. As meninas falaram tanto, viu? Ainda vai sair uma. Eu tô ajustando aqui o dia, porque é desafiador, por causa do local. E para a gente ter um momento de confraternização, que é a nossa ambiência. Aí é uma oportunidade de você trazer ela, Marli. De trazer que existe vida após o que ela está enxergando, né? Ela só está enxergando ali o contexto de que ela tá frustrada, ela tá presa, ela tá se sentindo de repente abandonada. Gente, ela tá presa em dor, não é no corpo. Só você vai, só você, eu vou falar algo assim para você identificar, porque assim, e também o que que eu percebi, ela é muito do TikTok, tá? Só que o TikTok dela, a imagem dela no TikTok não é ela, gente. Ela põe uns filtros, Ela ela tá com põe, problema de autoimagem, ela não é, tá se enxergando. ela falou assim, olha, tá vendo? Olha aqui, ó. Eu falei assim, mas não parece você. Eu não falei nada, né? Não parece você, porque eu não quero destruir, né? Aí aí, olha só, aí que eu vi a gravidade. Aí a dona do salão tá fazendo as fotos agora do Natal da gente para divulgar nas redes, né? O salão. Ela achou ruim, ela ficou possessa, ela até chorou que a dona do salão não colocou o filtro na foto dela, Ela entendeu? tá com problema de autoimagem, Marli. Tá pedindo socorro, tá? Só quero te dizer que É, ela tá pedindo socorro.
Então, Então, minha é assim. amiga, ore por ela. Se você não pode caminhar por ela, mas você pode caminhar com ela, né? Vocês podem estar em ambientes diferentes, mas você pode ter essa amiga como uma amiga oração, orar, trazer ela para uma mesa como essa, por exemplo. É realmente que ela está buscando, ela está pedindo socorro. De alguma forma, ela está presa em algum momento da vida dela e o peso só está sendo, está afastando ela, não está se reconhecendo, né? Ela não está se aceitando, ou ela está aceitando o processo da mudança, porque 46 anos é a minha idade, ela também deve estar entrando na menopausa, né? Talvez deve estar no climatério que seja. Então tem tanta coisa aí, e você sabe que essas idades de transformação, né? A adolescência, a menopausa, ela sempre reflete a primeira infância. Você quer saber como vai ser seu adolescente? Olha para ele com 3 anos. Então, ela está passando. Os meus conflitos hoje também são conflitos lá de trás, porque enfatiza, né? Mas você vai ajudar ela, porque se o Senhor pôs você lá, você não é tudo que eu já te falei, tudo que você não faz lá é beleza, né? Você leva a Cristo de alguma forma. E levar Cristo de repente para uma pessoa, glória a Deus, Senhor, se eu puder falar para uma pessoa, eu estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Mas, meninas, são 9h13, só para a gente fechar. Marli, vamos ter a nossa confraternização para a gente trazer tudo isso, mas para a gente trazer aqui para fechar essa mensagem, que é uma palavra simples, mas para a gente trazer como reflexão para nós, né? Sobre olhar para a nossa estrutura. Trouxe para você alguma reflexão, Hilda? Eliana? Pode falar, Hilda. Sim, né? Um bom dia para todo mundo. Então, Bom dia. trouxe sim, porque tudo é um aprendizado, né? E a gente vê, cada pessoa mostra aquilo que já viu, igual ela falou da moça lá, né? Eu também vi isso numa pessoa e eu fiquei, assim, tão maravilhada que até hoje eu me lembro desse detalhe do cafezinho, né? Da mesa posta, de estar junto, desse papo que é gostoso, né? Desse um momento maravilhoso, assim. E às vezes a gente não dá muito valor, né? E isso é muito importante, estar junto e preparar a mesa mesmo, com carinho, com a louça bonita. E no correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue fazer isso. E sobre, assim, do início, de Isaías 52, eu sei que Deus está trabalhando em mim, né? Sobre as coisas que eu estou fazendo. Eu sempre está aparecendo mais coisas ainda para mim fazer. Não sei se você viu meu status. As pessoas estão se interessando por mais coisas, e aí eu estou me ocupando no meu tempo, né? Porque eu não tenho muito tempo, né? Que eu fico cuidando da minha mãe, que ela precisa de mim 100%. Aí é uma luta. Então, Deus está querendo mostrar alguma coisa para mim. Às vezes eu penso que pode ser o meu emocional, tratar de mim, para mim não ficar uma depressão, não sei. Mas na minha renda, para me ajudar um pouco. Alguma coisa Deus quer falar e eu ainda não entendi. Mas é uma bênção que está vindo, né? É uma bênção que eu estou em movimento, eu É estou isso mesmo. vivendo, estou em movimento e eu estou aprendendo coisas e as pessoas brotam. Brotam, assim, para comprar, não sei, é festa também, né? E Não adianta. os produtos, o pano de prato sempre vende, todo mundo sempre está precisando. Eu Então, mesma, viu? Quando a gente se encontrar, eu estou precisando. em cada época eu faço uma estampa diferente, né? Vai vindo ideias diferentes, eu vou fazendo modelos diferentes. Eu fico amando fazer, né? Eu gosto de fazer. E quando eu me dou é que eu não tenho muito tempo, aí quando eu fico naquela máquina, meu Deus, eu já cheguei a ficar até 2 horas da manhã costurando. Mas é gostoso. E Deus está me dando essa alegria de fazer, eu gosto de fazer, de criar, né? E Deus está me dando essa alegria, porque eu fico muito tempo em casa, chega a ser uma prisão, às vezes eu fico, nossa, eu estou presa aqui, não posso sair para lugar nenhum. Mas tá te dando um E movimento, tá vendo? Tá chegando até a sua casa, né? Porque você fala com um, fala com o outro, isso, né? o movimento, ele está me movimentando, e eu falo com todo mundo. Passa a pessoa aí vendendo alguma coisa, eu compro, mas também eu vendo. Mas, isso mesmo, coisa mais gostosa é a troca, né? Nossa, é uma troca. Eu comprei um alho, o seu alho é 20, o meu pano é 20, é 25. Mas eu vou. Tá bom, então a gente vai negociar. E é assim que tá indo e vai, viu? E Deus abençoa muito.
E só que Deus quer me mostrar alguma coisa que eu ainda não sei. Meu amigo, mas ele vai mostrando, ele vai trazendo, tá? Ele vai trazendo. Ele está falando assim, você não vai ficar paradinha, você vai fazer alguma coisinha para te alegrar, para conversar com pessoas, né? Não ficar bitolada muito dentro de casa. Você precisa estar numa mesa como essa, na igreja que você foi aquele dia que você fez aquele encontro, né? Assim, indo no que ele vai te abrindo, ó, tá vendo? Ele vai dando uns comandos, esteja ligado, ó, vai naquele encontro, vai na mesa. Olha, e para mim ir nesse teu aí ia ser muito difícil, viu? Ia ter que deixar uma pessoa com minha mãe. É longe, né? Eu acho que deve ser mais de 2 horas da minha casa até aí. Aonde você mora? A minha mãe mora em Itaquaquecetuba. É bem longe, é sentido Mogi das Cruzes. Eu achei que você estava aqui em Osasco. Não, agora meu apartamento é no Brás. Então Meu eu tô Deus, eu aqui. achei que você estava em Osasco. Para mim, você era de Osasco. Igual a Indeni, que é de Osasco, eu achei que você era Osasco. Aí eu tô aqui quase 5 anos já com a minha mãe, né? Porque ela quer ficar na casa dela. Ela não anda mais, né? E eu não encontro uma saída, assim. Eu quero estar com a minha mãe também. Eu acho que quando eu vou para o meu apartamento, eu não, nem fico... Lá eu fico menos de um dia, eu nem durmo lá. Tem 5 anos que eu não estou firmada na minha casa lá. Mas Mas Deus vai eu te trazer a instrução certa, minha amiga. Ele vai trazer. falei para minha mãe para a gente ir para lá um pouco. Então, a gente fica um pouco lá, um pouco aqui, porque aí para me viver também é meu momento lá, né? Assim, tem marido, né? Tem todo um contexto, né? Mas se prepara, você vê, ele já está te dando um comando, ele está te dando um movimento e ele está falando aqui para você hoje, né? Isaías 54. Aumenta essas estruturas, vai se preparando espiritualmente, né? Cuidando das. Nós somos trilha, espiritualmente, da alma, os seus negócios, vai se preparando, ó, para quando vier o que você tanto quer, tá, a rede não rasgar. Não É rasgar mesmo. e medo de perder, né? Isso mesmo, se firmar, né? Em Se tudo, firmar. né? É em tudo. É isso. Eliana, minha amiga, consegue falar para a gente já findando aqui? Ah, consigo sim, Dri. Eu consigo Ótimo. falar sim. Essa semana, esses dias, Deus tem falado comigo exatamente sobre isso, sobre essa questão, né? Primeiro, o passo de tudo, identificar o que você é, para que você veio, né? A sombra veio, o sol veio, a árvore veio. Então, quando a gente identifica, isso é surreal, quando a gente identifica para que a gente veio, a gente tem certeza do que a gente faz. Então, quando Jesus falou assim, vocês são pescadores de homem, né? Ele já tinha ali, eles são pescadores, né? Pescadores de peixe se transformou em pescadores de homem. E aí eu dou o exemplo da Marli, por exemplo. Ela está no salão, ela influencia de alguma forma. Então, se a Marli tem certeza que ela está ali no salão para trabalhar no cabelo, mas que vai vir pessoas para ela influenciar a talvez curar aí essa autoimagem que essa moça tem, ela vai estar no movimento dela. Eu estou dentro do meu movimento, eu não vou sair do meu chamado, do meu propósito. Eu vim para isso, eu sou uma cabeleireira, e se essa moça veio aqui me procurar para desabafar, ela está me irritando sobre isso, eu posso talvez ajudar ela de alguma forma. E é isso, é o movimento. Talvez a Marli ainda não está preparada para vir 100 pessoas numa plateia para ela ajudar com o mesmo problema que a moça tem, mas Deus está sinalizando, veio uma. E essa uma está na minha capacidade de ajudar de alguma forma. Deus, eu vou ajudar. E isso é tremendo. Isso é pescador, é cabeleireira, pescadora de almas, né? Então, Deus tem falado muito isso comigo, porque eu visualizo, como a Marli falou, a quântica, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, uma casa linda. Eu visualizo uma casa maravilhosa. Só que o Espírito Santo tem falado, você está preparada para a casa nova? Ainda não. Então, tá tudo ótimo nessa daqui. Eu vou me preparando para a casa nova. Sabe por Isso. quê? Porque eu ainda não tenho. Aí eu falei assim: se eu não estou conseguindo administrar essa casa, deixar ela perfeitinha do jeito que ela está, como que eu estou preparada para ter um casarão, uma mansão linda, tudo novo, tudo perfeito? A gente sabe, eu falo assim, gente, prosperidade é limpeza, é higiene, né? Dificilmente você vai numa casa de uma pessoa que tem muito, muito próspera, rica, vou usar a palavra rico, eu não gosto muito, mas assim, você vê o quê? Tudo arrumadinho, tudo no Tudo seu em devido ordem. lugar. Tudo em ordem. Ah, mas tem empregada. Para ter empregada, precisa administrar a empregada.
Será que eu estou preparada para administrar? Se eu não consigo nem eu administrar a minha casa pequena, eu estou preparada para administrar uma empregada ou a casa grande? E aí a gente fica assim, Deus, então eu quero me preparar. Eu quero acordar todos os dias e me preparar. Eu tenho que deixar a minha casa do jeito simples, como se fosse a casona grande. A gente tem que estar atenta nos sinais do que Deus está falando para a gente. Como a Adriana fala do esposo. Será que eu estou preparada? Será que na hora que esse esposo chegar, eu não vou, de alguma forma, passar, talvez... A Adri está passando aí no processo de adolescência dos filhos. E a gente sabe que é um processo mais, né? Eu sei, eu tive 5 filhos. Então, será que é o momento, talvez, de ter um companheiro agora? Né, Adri? A gente ficar atenta para essas coisas, assim. Para trazer para Porque dentro talvez de se a casa. gente... Isso, se a gente for pescar no momento que a gente não está preparado, vai rasgar. É Vai isso, minha rasgar. Então, amiga, é isso. e eu ter uma casa linda, maravilhosa agora, vai rasgar, não vai dar certo, porque eu não tenho esse pique ainda, eu não aprendi a administrar essa casa. Então, todos os dias eu acordo e falo, Senhor, me dá visão, me dá sabedoria, me dá amor pela minha casa, que eu, um rejunte do banheiro, eu consiga deixar perfeito, porque na outra casa eu não vou poder deixar esse pretinho aqui. Sabe, Dri? E aí, quando a gente sabe esse chamado, por exemplo, gente, olha, esse final de semana, do nada aconteceu uns negócios assim, eu estava ali no W Hotel, com pessoas de muito dinheiro, pessoas muito ricas, e eu ali sentada, e eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu tô, né? Eu tô. Só que o dinheiro, a ambiência, porque como eu sou madura, isso não me faz mudar a minha essência. Quando você tem certeza de quem você é, para que você veio, o dinheiro, as bebidas, não vai mudar o que você gosta. O ambiente ali não vai mudar quem eu sou, porque eu sei, tá? Eu sei quem eu sou. Então, se eu estou dentro de casa, eu sou uma pessoa que eu tenho um patamar com Deus, né? Qual é a minha intimidade com Deus? É tanto. Lá no W, com todo mundo ali em volta, meu patamar com Deus é tanto do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não vai ser o local de bebida com pessoas. Amiga? Minha amiga? Acho que a internet dela lá. E aí, Voltou. gente, é, é, a- Voltou? Liana? Acho que ela caiu, né? Minha amiga, aqui para mim parece que ela está sem sinal. Bom, mas o que a Eliana está trazendo para nós é o resumo do que nós falamos aqui, né? Tanto da gente estar preparado para receber a bênção que o Senhor tem para nós, como também nós estamos preparados para ser pescadora de mulheres, como a Marli aproveitar, seja vendendo pano de prato, seja levando o menino em escola, Michele, seja a Eliana maquiando, fazendo a terapia, seja a Marli ali fazendo cabelo. O Senhor nos traz, Ele dá sinais, né? Ele já trouxe ali uma mulher para Marli ter um olhar diferente para ela, já está sinalizando algo. Então, que nós possamos estar preparadas para isso, exatamente, para quando vier a rede não rasgar, né? Que se for para chamar as amigas para ajudar, para compartilhar, que seja por generosidade. Vem Marli, vem Michele, vem Eliana, vem Brida, por generosidade. Não por uma necessidade de que está rasgando sem estrutura, né? Porque a graça, quando ela vem, ela alcança pessoas. Deus é Deus abundante, tudo que Deus faz é muito abundante, mas não porque está rasgando. Então, esse é o convite hoje para a gente pensar, para a gente finalizar, honrar o horário, 9h25, para que a gente possa se preparar em todas as esferas, espiritualmente, materialmente, né, a estrutura do nosso negócio, seja a Hilda vendendo os panos de prato, eu aqui no meu negócio, a Marli, a Eliana, a Michele, que Deus pode estar aí preparando algo, é sobre isso. E o nosso papel, nossos papéis de filha, né, que é o fêmeas, esposa e mães, né, tá bom? Então eu vou encerrar por aqui, que nós ficamos com essa mensagem no dia de hoje. Estrutura, estrutura. Eu vou pôr até um louvor lá de novo no grupo, para a gente poder meditar, que ela falando, vai para mar alto, né? Que Deus vai saber nos honrar, tá bom? Vou finalizar assim com a nossa oração.
Peraí, Pai amado, Pai bendito, obrigada, Senhor, por essa palavra, uma palavra de direção, instrução, até mesmo direção para o nosso dia de hoje. Correção, Pai, direção, instrução e correção. Que nós possamos estar preparadas, Pai, que nossa rede esteja forte para poder aguentar tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós. E que nós possamos, sim, chamar as amigas, Pai, para poder, com coração generoso, o Senhor ama um coração generoso, Pai, obrigada por isso, mas não por necessidade, não porque nós não damos conta, por falta, mas sim por generosidade. Que nós possamos alargar as nossas estacas mesmo, que nós estejamos preparadas e que o Senhor é aquele, Pai, que olha aquilo que o Senhor nos confiou. No pouco, o Senhor entregará o muito. Tudo aquilo que nós queremos, desejamos como pessoas, aquele propósito que o Senhor tem para nós. Que nós possamos dar conta daquilo que o Senhor nos confiou. Fidelidade no pouco, o Senhor vai nos entregar muito, porque o Senhor é um Deus de fidelidade. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada por esse dia de hoje que o Senhor preparou, essa semana ainda que tem muita coisa para acontecer, e que nós possamos estar no centro da tua vontade, e que nós possamos ir no lugar do ar mais alto, no mar mais alto, mais profundo, porque neste lugar a gente escuta totalmente a tua voz, todas as tuas instruções. Obrigada por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém, igreja.